O que eu tenho aqui são dois circuitos eletrônicos, que eu também chamo de placas eletrônicas. Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. O principal objetivo desse vídeo é demonstrar essas duas placas e suas diferenças. Visitem nossos canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Visitem nossos canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Eu chamo de placa eletrônica, chamo de circuito eletrônico, chamo de comando do equipamento, tá? O que precisa ficar claro é que, dependendo do equipamento, esses circuitos é o coração daquele determinado equipamento. Nesse caso aqui de um portão basculante ou portão automático, e nesse caso aqui de uma máquina de lavar roupa. Podemos observar aqui, ó, a quantidade de componentes que tem nessa de lavar roupa, tá? Temos vários componentes, temos capacitores, temos diodos, temos resistores. Olha aqui, ó, varistor, que é esse componente aqui, ó. Eu tenho vídeos no qual eu falo qual é a função do varistor, para que serve um varistor. Tá? Essa é a fonte de entrada, o transformador ou trafo, desse lado entrada, desse lado saída. Tá? Eu tenho um vídeo também que fala o porquê que esse lado tem mais espiras de cobre e desse lado aqui tem menos, tá? Espiras de cobre, rolamento. Tá? O que difere, por que é assim? Se nós olharmos aqui desse lado, temos os pontos de solda, né? Onde indica que os componentes foram soldados. Tá? Temos as trilhas. O que eu chamo de trilha? São essas bases metálicas aqui, ó, que interligam os componentes na placa. Tá? Temos mais grossa, tem mais fina. Tá? São esses caminhos também, que às vezes eu chamo de caminho ao invés de trilhas ou trilho, que interligam os componentes na placa, faz o fechamento dos circuitos de acordo com o projeto, né, com a carga que vai ser acionada, tá? Ou com a função. Tá? Uma diferença legal entre esse circuito eletrônico, essa placa eletrônica do portão e essa da lavadora, tá? A da lavadora aqui, ó, também tem todos os componentes necessários para a atividade da lavadora, para os comandos da lavadora, tá? E além disso, ela tem aqui, ó, uma manta. Eu estou chamando de manta aqui, ó, uma proteção, tá? Grossa, de uma espécie de silicone, tá? Se vocês observarem a grossura aqui, ó, olha aqui, ó, essa grossura em relação a essa grossura aqui, ó, olha aqui, ó, a diferença é muito grande. Ou seja, essa placa aqui da máquina de lavar, ela foi envolvida, tá? Numa proteção, uma manta de silicone. Tá? Eu estou chamando de silicone, pode ser que seja um outro material semelhante a silicone. E por que essa tem essa proteção, tá? E a outra não tem essa proteção de silicone? Podemos observar aqui que ela não tem, tá? Ela está aqui só a plaquinha mesmo, fininha, tá? Olha aqui, ó, dá para ver que a espessura de mais ou menos 1,5 milímetros, tá? Tô chutando, não medi. Já essa aqui, se nós somarmos tudo aqui, ó, tem algo em torno aqui de 6, 7 milímetros, tá? De um lado, desse lado para esse outro lado aqui. É claro que a placa mesmo aqui tem a mesma espessura da outra, tá? Dessa que eu mostrei aqui. Mas devido a essa proteção, ela ficou mais grossa, tá? E do que realmente isso aqui protege a placa? Se ela é uma placa de uma máquina de lavar roupa, tá? De uma lavadora de roupa,
Essa lavadora ela fica em locais úmidos, primeiro que tem movimentação de água, vapores, etc. e tal. E muitas vezes, quem já mexeu com maquinário, né, com motores, com câmbio de máquina de lavar, sabe que muitas vezes você desmonta um câmbio ali, o motor, a correia lá embaixo, a ferrugem, ela vem comendo de baixo para cima, tá? Os vapores de água, às vezes não tem nem vapores de água naquele ambiente, mas é o fato de aquecer e esfriar, sol e chuva, etc. e tal, os vapores d'água tendem a subir para a atmosfera e vai parar ali nos componentes do motor da máquina de lavar. A mesma coisa acontece, tá? Embora fica mais longe do que o motor fica lá próximo do chão, esses vapores de água, tá? Eles também sobem lá para a placa eletrônica. E nós sabemos que eletrônica, ela rejeita, tá? Umidade e calor excessivo, tá? A umidade faz com que componentes aqui que tenha núcleo de ferro, igual nesse caso aqui, tá? Esse aqui tem um núcleo de ferro. Imagine isso aqui recebendo vapores de água e umidade, tá? Isso aqui enferruja. Dá para ver aqui, ó, que mesmo não sendo de máquina de lavar, se nós conseguimos observar aqui assim, ó, deixa eu pôr aqui assim, dá para ver que está enferrujado aqui. Imagine se tivesse um desse na placa da máquina de lavar aqui, que é essa aqui, ó, tá? É claro que muitas vezes, dependendo do equipamento, você não tem só uma placa, tá? Tem essa de comando e tem a principal de força, tá? Então, para evitar de enferrujar os componentes e trilhos aqui, você acaba por ter, tá? Na maioria das placas, tá? De equipamentos assim que possa ter possa ser instalado num local que tem variação de temperatura, você vai ter essas proteções, essa proteção aqui principalmente desse fabricante aqui, tá? Que eu tenho observado com muita frequência, tá? A diferença grande, né? São para equipamentos diferentes, isso eu já falei no início do vídeo. Já me perguntaram por que tem essa proteção. A principal delas é umidade, né? Variação de temperatura, umidade e ferrugem, tá? Os produtos químicos do ambiente, a cândida, tá? A água sanitária que você põe dentro da máquina lá no recipiente e solta vapores, tá? E tudo que possa causar dano a componente eletroeletrônico, se tiver a oportunidade de encrostar aqui, ele vai encrostar e começar a causar problemas no equipamento, tá bom? É por isso que essa é mais grossa, tem uma proteção. Podemos observar aqui que eu posso pegar com a mão aqui, ó, eu não vou estar passando, tá, química do meu corpo para a placa. Esse é outro fator, tá? Quando a gente pega com a mão aqui, se a sua mão estiver suja, normalmente quem está mexendo com máquina não está com a mão limpa. Aí você tem o ácido do corpo, tá? Sal, água, suor, etc. e tal, uma mistura química que ao ficar aqui, impregnar aqui, pode também causar dano à placa, ao circuito eletrônico. Então, essa proteção aqui ela tem várias finalidades, tá? Eu estou falando apenas 2 ou 3, mas se chegar no fabricante e perguntar por que realmente tem isso aqui, ele vai te passar bem mais informações técnicas a respeito, tá bom? Essa placa aqui, o cliente chamou um técnico de lavadora de roupa e ele cobrou um valor. O cliente achou muito caro. Na realidade, ainda não sabia se o problema era a placa, né? Ele chamou o técnico para consertar a máquina. Aí um amigo do cliente foi lá e falou: não, deixa que eu arrumo para você e você vai me pagar menos da metade desse valor, tá? O que acabou acontecendo? Depois eu vou postar um vídeo com essa informação mais detalhada. Acabou acontecendo que o amigo do cliente, ao mexer aqui, vocês podem ver aqui, ó, rompeu aqui o silicone aqui, ó, fechou curto nos componentes e rompeu trilhos aqui da placa. Ou seja, esse cliente agora, ele vai ter que comprar uma placa quando não precisava, porque o problema era no ramal de ligação da máquina, tá? Ele vai ter que comprar uma placa nova e vai ter que contratar aquele técnico que ele recusou.
O objetivo do vídeo era esse, tá? Demonstrar essas duas placas, portão, máquina de lavar, diferenças básicas entre elas, né? Já que são de equipamentos diferentes, elas são diferentes, tá? A construção dela é diferente. Eu queria mesmo demonstrar as duas e mostrar aqui essa proteção aqui, essa camada de silicone. Se de repente você estiver precisando de um desses produtos, tá? Para você ou para um amigo, e der preferência a adquirir conosco, tá? Lembre-se que você vai estar nos ajudando a melhorar a qualidade e eficiência dos vídeos dos nossos canais. Então, quando você faz essa aquisição nos nossos canais, eu fico muito grato, tá? Porque a minha felicidade é saber que um vídeo foi útil para alguém, tá? E que ele teve uma qualidade legal de visualização. Muitas vezes a luz ambiente fica escura. Muitas vezes a gente erra bastante as colocações das palavras, mas tem gente que compreende e muitas vezes acaba agradecendo por aquele vídeo, por ter ajudado essas pessoas. Principal objetivo do vídeo atingido. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.